Boa noite a todos, que a graça e a paz do Senhor esteja com vocês. Eu sou o Diego, eu vim aqui essa noite para falar com vocês um pouco sobre o que a Bíblia diz do dízimo. Por que eu estou fazendo esse vídeo? Porque hoje pela manhã eu vi um vídeo e me deixou um pouco assustado com o que as pessoas andam ensinando na internet. Sou evangélico, sou dizimista fiel, e hoje eu queria explicar um pouquinho para vocês quem implantou o dízimo na terra, se o dízimo é lei, se o dízimo é graça, quem foi que dizimou a primeira vez, por que nós dizimamos, o que Jesus disse sobre o dízimo. E eu queria começar com vocês agora na palavra. Abra sua Bíblia em Gênesis, no capítulo 14. Gênesis, capítulo 14, versículo 18. Vamos entender o princípio do dízimo. Boa noite, a irmã Betânia. Boa noite, a minha esposa Nilma. Boa noite, o nosso apóstolo William, que está aí ligadinho na nossa transmissão. Deus abençoe todos vocês. Que Deus possa iluminar a nossa mente. Deus possa trazer para nós a revelação por trás da letra. Porque eu ouço várias besteiras. Inclusive, nesse vídeo, nós fomos de que estamos nos prostituindo quando dizimamos a Deus. É um absurdo, irmãos. E nós temos que ensinar à nossa igreja o que é correto, o que Deus quer de nós de verdade. Então diz o seguinte, em Gênesis 14, no capítulo 18. E Melquisedeque, rei de Salém, trouxe pão e vinho, e este era sacerdote do Deus Altíssimo. E abençoou e disse, bendito seja Abraão do Deus Altíssimo, o possuidor dos céus e da terra. E bendito seja o Deus Altíssimo, que entregou os teus inimigos nas tuas mãos, e deu-lhe o dízimo de tudo. Esse é o primeiro homem que dizimou a este sacerdote chamado Melquisedeque, no qual nós vamos encontrar na carta aos Hebreus, no capítulo 7, no versículo 1 para frente, que Melquisedeque era rei de Salém, rei de paz, e sem genealogia, sem princípios de dias nem fim. Enfim, eu tenho um pensamento sobre Melquisedeque, mas não é o caso de nós entrarmos aqui agora. Tá? Eu penso que Melquisedeque foi o próprio Deus que veio até a terra para instituir o dízimo. Mas vamos deixar isso para um outro momento. Aqui nós já ficamos claro que Abraão dizimou a este sacerdote, que abençoou Abraão. No ato de Abraão dizimar os despojos de guerra, que Abraão venceu uma guerra contra 5 reis com o seu exército, e ali, quando ele encontrou aquele sacerdote, que ele viu que realmente era um sacerdote de Deus, ele dizimou de todos os despojos de guerra. Ali sim foi implantado o princípio do dízimo. Amém? Dízimo não é lei, não é graça. Dízimo é princípio de Deus. Tá bom? Vamos entender um pouco mais. Para que serve o dízimo? Vamos abrir a nossa Bíblia em Números 18, 23. Vamos no livro de Números 18, 23. Pessoal, tá aqui, ó. Tudo que a gente vai ver hoje é Bíblia, tá bom? Não tem nada de mim, nada da minha cabeça. Palavra de Deus. Vamos lá, Números 18, 23. Ivani, minha prima lá de Belo Horizonte, seja bem-vinda à transmissão. Que Deus te abençoe grandemente. Quando eu for aí, nós vamos fazer uma visita aí na sua igreja, tá bom? Fique na paz, continue acompanhando. Números 18, 23. Vamos lá. E assim diz a palavra de Deus. Números 18, 23. Mas os levitas administrarão o ministério da tenda, da congregação, e eles levarão sobre si a sua iniquidade. Pelas vossas gerações estatuto perpétuo será. E no meio dos filhos de Israel nenhuma herança herdarão. Porque os dízimos dos filhos de Israel, que oferecem ao Senhor em oferta alçada, tendo dado por herança aos levitas, porquanto eu lhes disse, no meio dos filhos de Israel, nenhuma herança herdareis. Quando Israel dividiu as suas tribos, quando eles chegaram até Canaã,
Deus instituiu que os levitas não herdariam parte nenhuma dessa terra. Por quê? Porque os levitas cuidariam do sacerdócio, da tenda da congregação, e eles viveriam do dízimo. Amém? Então Deus já instituiu isso desde o começo. Os levitas eram aquelas pessoas, aqueles escolhidos da tribo de Levi, que eles cuidavam do sacerdócio de Deus. Então Deus escolheu esse povo para que eles pudessem viver integralmente na obra. Tá bom, irmão? Os levitas eram aqueles que viviam o tempo todo no templo, na tenda da congregação, e eles cuidavam do altar do incensário, do altar de holocausto, enfim, toda a parte que hoje nós vemos na igreja, que é o diaconato, que é o pastor, que é o músico, a tribo de Levi cuidava dessa parte. Amém? Até aí tudo bem? Então, até hoje é assim. O pastor, o obreiro, o profeta, o apóstolo, que ele vive da obra, né? A gente sabe que hoje o sacerdócio não é levítico, mas ainda assim eles vivem do dízimo, tá bom? A gente vai ver um pouquinho para frente que o dízimo é feito pro sacerdote, tá? Dízimo não é pro templo. A gente vai ver um pouquinho mais para frente. Mas aí vocês devem estar falando assim: ah, irmão, mas isso aí que você está buscando é só Antigo Testamento? Vamos ver o que Paulo falou sobre o dízimo? Maria Lúcia, boa noite, seja bem-vindo. Paulo falou em 1 Coríntios, capítulo 9. Vamos abrir a nossa Bíblia. Abra comigo, vamos juntos. É só Bíblia, viu, gente? 1 Coríntios 9, 13 e 14. Amém, irmã? Isso aí, o dízimo é bênção em nossas vidas. Princípio de Deus. Quando cumprimos os princípios de Deus, Deus nos abençoa. Amém? Glória a Deus pelo seu comentário. Deus te abençoe. Óbvio. Só um minuto, irmãos. 1 Coríntios 9, 13, 14. Vamos dizer, ó. Não sabeis vós que os que administram o que é sagrado comem do que é do templo, e que os que de contínuo estão junto ao altar participam do altar? Assim ordenou também o Senhor aos que anunciam o evangelho que vivam do evangelho. Irmãos, Paulo foi bem claro, né? Paulo foi bem claro que aquele que vive do altar, aquele que se prostrou a sua vida, aquele que acabou com a sua vida pessoal, mas para viver uma vida voltada diretamente a Deus, para cuidar do templo de Deus, para organizar as coisas no templo de Deus, Paulo está dizendo que ele tem que viver do evangelho, tá bom? Por que a gente não vai ver Paulo falando sobre dízimo especificamente, a palavra dízimo? Porque é simples, irmãos. Para os judeus, é um absurdo o judeu que não dizimava. Por isso que a gente não vai ver. Era um costume muito comum entre eles. O judeu que não dizimava, ele tinha vergonha sobre isso. Por isso que a gente vai ver Paulo falando mais de ofertas. Porque eles eram com o coração um pouco fechado para as ofertas, porque eles já dizimavam. Se a gente prestar atenção hoje, não é diferente não, tá? Hoje, o nosso povo dizima, mas porém tem um coração um pouco fechado para a oferta, né? E aí o que era para ser feito para manter o templo, que a oferta é feita para manter o templo. Se a gente pegar lá na construção do tabernáculo, quando Deus dá a instrução, o que Deus pede? Deus pede oferta em ouro, prata e bronze, tá bom? Oferta, dinheiro. Vamos começar agora, vamos um pouquinho mais longe. Oferta, dinheiro, material. Deus pede ouro, prata e bronze para o povo, para construir o tabernáculo, tá? Dízimo, mantimento. Deus pedia para que se mantesse o dízimo com o mantimento. Vamos entender o porquê. Porque naquela época todos viviam da atividade agrícola, eram plantadores, eles eram pastores de ovelhas, eles tinham gado, e naquela época não tinham dinheiro igual nós temos hoje. Né? Como nós recebemos o nosso salário, nós trabalhamos o mês inteiro, não importa com o quê. Às vezes tem alguém até aqui que está nos assistindo que trabalha na lavoura, vamos dizer assim, na horta, né, de hoje em dia,
E mais no final do mês ele pega o seu ordenado, ele pega o seu dinheiro, né? Por isso que é mais fácil nós separarmos a 10ª parte, dízimo. A palavra literalmente significa 10ª parte, tá bom, gente? Se a pessoa virar para você e falar assim, onde que está escrito? Dicionário, tá? Então, um negocinho que é muito legal, que chama Dicionário da Língua Portuguesa. Lá vocês vão encontrar o que significa dízimo, tá? É a 10ª parte, tá bom? E aí nós vamos entender agora, abra sua Bíblia comigo, a forma correta que aqueles hebreus dizimavam. Deuteronômio, capítulo 14. Vamos voltar lá no Antigo Testamento. Vamos lá e voltar. Comparações, para a gente ver que o Novo Testamento fala de dízimo, o Antigo Testamento fala de dízimo. Eu podia aqui hoje usar o caso de Ananias e Safira, como outros casos em Atos dos Apóstolos, mas hoje nós vamos focar um pouco na forma de dizimar e se o dízimo é ou não bênção em nossas vidas. Tá bom? Vamos lá. Deuteronômio 14, do 24 ao 29. Deuteronômio 14, 24 ao 29. Que fique bem claro, irmão, para todo mundo, que a gente está comparando o Antigo Testamento, o que Deus instaurou, o que a gente já falou até agora. Onde foi o princípio do dízimo? Dízimo não foi na lei, Abraão viveu antes da lei. Jacó também dizimou, Jacó prometeu a Deus que iria dizimar tudo que Deus entregasse em suas mãos. Não existia lei, tá bom? Para quem está aí, quem não conhece muito de Bíblia, lei passou a existir a partir de Moisés. Moisés instituiu a lei de Deus, Moisés instituiu os 10 mandamentos, as tábuas do testemunho. Amém? Vamos todo mundo junto no raciocínio. Vamos lá, dízimo foi um princípio de Deus, não foi na lei. E também não foi na graça, tá? Nós vamos entender o que Jesus diz sobre a lei. Nós vamos entender um pouquinho de cada vez. Vamos lá, Deuteronômio 14, do 24 ao 29. Diz o seguinte: E quando o caminho te for tão comprido, que os não possas levar, por estar longe de ti, o lugar que escolher o Senhor teu Deus, para ali pôr o seu nome, quando ao Senhor teu Deus te tiver abençoado, então vende-os e ata o dinheiro na tua mão, e vai ao lugar que escolher o Senhor teu Deus. E aquele dinheiro darás por tudo que deseja a tua alma, por vacas e por ovelhas, e por vinho, e por bebida forte, e por tudo que te pedir a tua alma. Come-o ali perante o Senhor teu Deus, e alegra-te tu e tua casa. Porém, não desampararás o levita que está dentro das tuas portas, da igreja, do templo, tabernáculo, pois não tem parte nem herança contigo. Ao fim de 3 anos tirarás todos os dízimos da tua novidade no mesmo ano e os recolherás nas tuas portas. Então virá o levita, pois nem parte nem herança tem contigo, e o estrangeiro, e o órfão, e a viúva, que estão dentro das tuas portas, e comerão e fartar-se-ão, para que o Senhor, teu Deus, te abençoe toda a obra das tuas mãos. Em primeiro lugar, irmão, Deus está dizendo o seguinte. Vamos tomar uma água. Deus está dizendo para o hebreu que hoje, nessa época não era como hoje. Graças a Deus, a maioria em cada quarteirão tem 1 ou 2 igrejas. Graças ao bom Deus por isso. Glórias a Deus por isso. Naquela época não existiam, eles tinham que ir atrás dos levitas. Onde os levitas estavam? E a palavra diz que quando eles tinham muita coisa, para que eles não se fadigassem, para que eles não ficassem andando com muita coisa, Deus ordena para que eles vendam aquelas coisas, ata o dinheiro, guarda o dinheiro e leva e darás aquele dinheiro ao tabernáculo, dizimarás aquele dinheiro. E olha o que deseja, olha só, e darás por tudo o que desejas a tua alma, por vaca, por ovelha, por vinho, por bebida forte, por tudo que pedir a tua alma. Amém, irmão? Dízimo não é barganha com Deus. Você devolve para Deus e você diz para Ele o que a sua alma necessita. Claro que dentro dos princípios, né? Hoje a gente sabe que pelo modo em que a bebida é consumida, que nos traz vício, Paulo condena o uso da bebida no Novo Testamento, tá? Aqui está falando de bebida forte,
mas hoje Paulo condenou o uso da bebida. 1 Coríntios 6, 9 ao 10, vocês vão encontrar lá vários tipos de pessoas que que Paulo diz que não herdarão o reino dos céus, tá? Um outro dia a gente pode isso ver também. E lá estão os bêbados, tá bom? Então, quem bebe não herdará o reino de Deus. Mas vamos voltar aqui para o dízimo. E a palavra diz que ao fim de 3 anos, porque era um tempo que durava desde a semeadura até aquela... Eu não sei como dizer. É o tempo que gastavam desde quando eles plantavam para cultivar e assim fazer a sua colheita. Era um tempo de 3 anos. Por isso, eles arrancavam a sua colheita e levavam até onde estavam os levitas, né? E olha só o que eu disse para vocês, o que diz o 29. Então virá o levita e o estrangeiro e o órfão e a viúva que estão dentro das tuas portas, e comerão e fartar-se-ão, para que o Senhor teu Deus te abençoe em toda a obra das tuas mãos. Querido, deixa eu te contar uma coisa. Se você acha que o pastor está errado em usar o seu dízimo, você está errado. Aqui a palavra de Deus está dizendo que se o levita não se fartar do seu dízimo, do que você leva para Deus, você não é abençoado. Tá bom? Para com essa besteira, que o dízimo é para manter a cadeira que se senta, o microfone que o pastor fala, não, isso é oferta. Infelizmente, hoje, como eu disse, porque Paulo bateu forte na oferta? Porque não é diferente dos dias de hoje. Os judeus já tinham o costume de dizimar, então ele não tinha problema com o judeu que não dizimava. O judeu ele sempre foi muito rígido no que ele faz. Então Paulo batia muito forte na oferta porque eles dizimavam e achavam que já estava bom, que não tinha obrigação de contribuir mais com a obra. Por isso que Paulo falou muito de oferta, tá bom? Isso fique bem claro. Isso eu não estou tirando da minha cabeça. Se vocês pesquisarem um pouquinho da história da igreja primitiva, do ministério de Paulo, de Pedro, vocês vão ver um pouquinho sobre isso, tá? Não vamos entrar muito, senão se estende muito o vídeo, fica cansativo, já está tarde, né? E aqui está dizendo isso, que o dízimo é para o levita se fartar, se manter, tá? Você quer levar mantimento para a igreja? Você não está errado não, irmão. Então tá, só que você tem que receber mantimento. Você vai virar para o seu patrão e falar assim, ó, a partir de hoje eu não quero dinheiro mais não. Você me paga em cesta básica e mistura. Lá em Minas, eu sou de Minas, a gente chama carne, né? Aqui é mistura, tá? Aí você vai pegar 10% disso aí e vai levar lá para o pastor, tá bom? Aí você pode levar o mantimento. Mas se você já pegou a sua colheita em dinheiro, você precisa separar os 10% e devolver a Deus o que é dele. Por gratidão, por temor a Deus, tá bom? Não por obrigação, não por... Como eu posso dizer? Não por querer aparecer. Vamos ver isso aí um pouquinho. O que Jesus falou sobre o dízimo? Jesus mandou dar o dízimo? Vamos abrir lá em Mateus 23, 23. Mateus 23, 23. O que eu queria falar com vocês é que eu estou aqui fazendo esse vídeo, mas eu sou dizimista, tá? Eu não sou pastor. Eu sou um membro de uma igreja, da Igreja Deus Proverá, o nosso pastor está acompanhando a transmissão. Eu não recebo do dízimo, tá bom, irmão? Não está aqui uma pessoa que você fala assim, você fala isso porque você depende do dízimo para viver. Não. Muito pelo contrário. Eu dou o meu dízimo com muito amor, com muito carinho, porque eu reconheço que aquele dinheiro só entrou na minha mão porque Deus me abençoou. Deus me abençoou quando eu levanto, que eu vou para o meu trabalho, né? E cada dia que eu vou dizimando, Deus vem derramando mais e mais bênçãos sobre a minha vida. Tá? Quem me conhece um pouquinho, sabe o que eu estou falando. Tá bom, irmão? Então vamos lá. Mateus 23, 23. Olha aí, ó. A Maria, esposa da Alexandre, quase esposa, né? Seja bem-vindo, Maria. Boa noite. Fica aí um pouquinho conosco. A Vevé, BH, o pessoal de BH tá forte aí, hein? Minha irmã Aline. Te amo, hein, minha irmã? Fica na paz, né? Acompanha aí que é bênção para sua vida, tá bom? Vevé, isso aí. Obrigado, viu? Glória a Deus. Isso tudo é para honra e glória de Deus, tá? A gente vê que cada vez mais o diabo tenta enganar o povo da igreja e ele bate muito forte no dízimo porque ele sabe que o dízimo é bênção em nossas vidas, né? Mateus 23, 23. Vamos lá. E assim diz a palavra. Ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas,
pois que dais o dízimo da hortelã, do endro e do cominho, e desprezais o mais importante da lei, o juízo, a misericórdia e a fé. Olha a chave aí, ó. Deveis, porém, fazer essas coisas, dar o dízimo, tá bom? E não omitir aquelas. E não omitir o juízo, a misericórdia e a fé. Amém, irmãos? Os fariseus aqui, eles davam o dízimo de tudo que passava na mão. Do endro, do cominho e da hortelã. Porém, eles desprezavam o juízo, a misericórdia e a fé. Tá bom? Eles faziam por aparecer, eles faziam para se mostrar que eles eram melhores, que eles cumpriam princípios, que eles cumpriam a lei de Deus. E assim Jesus disse para eles: olha só, gente, a Bíblia é clara, gente. Se isso aqui não entrar na cabeça, não tem o que fazer. Não tem mais o que fazer, né? Olha lá o que diz, ó. Porém, fazer essas coisas e não omitir aquela. Fazer essas coisas, continuar dando dízimo do endro do cominho e não omitir o juízo, a misericórdia e a fé. Isso é Jesus falando, tá bom? Jesus falou isso para os fariseus. Jesus usou essas palavras que eu estou falando para vocês, tá? Que fique bem claro. Eu tentei falar um pouco, basicamente, o resumo aqui de tudo. Espero que vocês tenham entendido, tá bom? Tem mais coisa que a gente pode falar. Vamos ver aqui, ó, o que mais tem de estudo. Na próxima segunda, nós iremos fazer um vídeo sobre as primícias e as ofertas, tá? Então, dízimo, a gente aprendeu que é princípio de Deus, não é isso? Que Abraão, na verdade, quando era, encontrou Melquisedeque e ali ele tinha os seus despojos de guerra e ele dizimou para o sacerdote Melquisedeque, que o abençoou, né? E após isso vocês podem pegar na Bíblia também, Jacó também prometeu a Deus dar o dízimo de tudo o que ele recebesse. Tudo que Deus colocasse nas mãos deles, ele devolveria o dízimo para Deus. E a partir daí Deus instituiu a lei de como dizimar com Moisés, tá bom? Vamos só um recadinho. Mateus 5,17, tá? Para você que fala que não tem lei, tá bom? Mateus 5,17. Vamos lá. Mateus 5,17 diz o seguinte, vou andar mais rapidinho para a gente finalizar. Não cuideis que vim destruir a lei ou os profetas. Não vim abrogar, mas cumprir. Porque em verdade vos digo que até que o céu e a terra passem, nem um jota ou um tio se omitirá da lei, sem que tudo seja cumprido. Irmãos, eu cheguei não tem muito tempo não, e lá fora eu vi o céu cheio de estrelas, a lua. Hoje de manhã eu saí para trabalhar, o sol estava lá, choveu. Eu acho que o céu e a terra não passou ainda não. Então, o que Jesus nos diz? Até que passe céus e terra, não tire nem um tio, nem um jota da lei. A gente precisa entender que com o sacrifício de Jesus, nós acabamos com o sacerdócio, com as ofertas de expiação, com os sacrifícios animais de expiação. Amém? E algumas outras coisas que Deus foi tirando no Novo Testamento. Isso aí dá um estudo muito profundo, tá bom? Mas, da mesma forma, só quis mostrar que mesmo que você fale assim, dízimo é lei, então Jesus não aboliu a lei, tá bom? Dízimo é princípio, tá? Foi um prazer estar aqui com vocês. Eu agradeço a todos que entraram, a todos que curtiram, tá bom? Pode compartilhar se você achou que foi bênção. Na segunda que vem, nós estaremos falando sobre primícias e oferta. Primícias ao Senhor, os primeiros frutos, tá bom? Muita gente confunde dízimo com primícia, dízimo 10ª parte, primícia, primeiros frutos. E a oferta. Nós vamos falar o que a oferta traz na sua vida, tá bom? Na próxima segunda, às 10 da noite, nós estaremos aqui e eu espero vocês. Fiquem com Deus, que o Shalom de Deus abençoe a vida de vocês e Deus te abençoe grandemente, em nome de Jesus.